Oi, pessoal. Conforme dá pra ver no vídeo, né, no canal, meu nome é Caroline, eu sou formada em letras há 2 anos e eu resolvi começar a gravar aulas, vídeos sobre conteúdo de língua portuguesa, de literatura. E eu decidi começar por literatura, ainda não sei editar vídeo, nem coisas do tipo. Mas eu amo falar sobre o assunto, então creio eu que já seja meio caminho andado, né? Hoje eu gostaria de falar sobre o que é a literatura e dicas de como começar a ler os clássicos, de como pegar gosto pelas coisas. No momento, eu dou aula para um 8º ano e eu fiz com que eles lessem A Moreninha. E pelo jeito que eu comecei o negócio, eu fiz com que eles, pelo menos mais da metade da sala, gostassem. A Moreninha é um clássico. Sempre existe aquele preconceito, né? Ah, a professora mandou ler um clássico literário. Que saco. Bom, o que é literatura? Existem alguns estudiosos que consideram que tudo é literatura. Se tem um aglomerado ali de páginas com coisas escritas, é literatura. Por exemplo, existe literatura medicinal, ou seja, são livros que falam sobre saúde, sobre descobertas, mesmo os antigos, livros que tenham receitas de ervas que geram algum benefício por aí. E existe, sei lá, literatura histórica, por exemplo, papéis muito antigos, relatando, por exemplo, as cartas que eram enviadas dos portugueses que estavam aqui no Brasil, Pero Vaz de Caminha, para quem estava lá em Portugal. E a própria literatura como uma arte da escrita, a beleza da escrita. Não só uma mera notícia no jornal, mas sim a brincadeira com a linguagem que faz com que aquilo seja literatura. Então, tem alguns estudiosos que consideram a literatura tudo, e tem alguns estudiosos que consideram literatura só a parte da arte da escrita, não o restante. E aí você deve estar se perguntando, ou eu também já me perguntei, literatura é só esses livros clássicos, chatos? Não. Tudo pode ser literatura que esteja escrita. Entretanto, você está confundindo a literatura no geral como a literatura dos clássicos. Existe literatura infantil, que são os contos de fada que a gente lê quando a gente está na escolinha, no Fundamental 1. Existe a literatura infanto-juvenil, Ziraldo, Menino Maluquinho, entre outros que existe por aí. E existe a literatura clássica, que são aquelas obras, aqueles livros que o seu professor ou sua professora de português do ensino médio, ou até do fundamental maluca como eu, possa pedir que você leia, tá? Então, tudo pode ser literatura, mas em específico o que nós estamos falando é da literatura clássica, ok? E agora eu gostaria de começar a falar de como gostar da literatura. Se serve de consolo, de inspiração para quem está aí me ouvindo, eu queria ser engenheira, não tinha nada a ver com língua portuguesa. Inclusive, no segundo bimestre do ensino médio, do segundo ano, eu quase tirei vermelho e foi raspando na prova. E eu li A Moreninha. E nesse livro da Moreninha eu me apaixonei. Eu apresentei ele tão bem. E eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer com que outros alunos se apaixonem por livros, que eles vejam que os clássicos não são esses bichos de 7 cabeças, não são impossíveis de ler, inclusive você aprende muito com eles.
E nisso eu inventei de ser professor de português e aqui eu estou. Creio eu que sou a professor de português mais doida que os meus alunos têm. Mas, continuando, o que que eu preciso, professora, para gostar de ler esses clássicos? Vamos lá. Primeiro de tudo, pesquisa uma linha do tempo das escolas literárias. Pessoal, escola literária, para quem não sabe ainda, não entrou nesse mundo da literatura, as escolas literárias são momentos, são recortes na história. Por exemplo, de 1905 a 1912. Ai, de 1500 e tanto até 1530. Durante esse período tem-se uma escola literária. Ou seja, durante aquele período, os autores que pertenciam àquela época escreviam um mesmo assunto, escreviam, eu não diria exatamente do mesmo jeito, até porque é impossível uma pessoa escrever exatamente a mesma coisa que outra escreve, mas elas seguirem padrões e características semelhantes daquele momento. E aí a segunda coisa que você deve fazer antes de você partir para esse clássico, antes de lê-lo. Bom, eu já me situei, eu sei a que época ele pertence. Eu sei que escola literária ele pertence. Vou pesquisar as características dessa escola literária. Vamos lá de exemplo de novo. No realismo. É um livro que eu vou ler, Dom Casmurro. Pertence ao realismo brasileiro. Quais são as características do realismo brasileiro? Eles queriam mostrar a realidade do amor burguês, que não é aquele amor idealizado do romantismo. Nem tudo termina bem, nem todo mundo é feliz. Opa, então deixa eu anotar aqui. O amor não é idealizado. O amor é realista, ou seja, é coisa que acontece de verdade. Então, quando você começar a leitura deste livro, você já vai tentando procurar essa característica, até você achar essa personagem que vai mostrar para você que o amor não é lindo, maravilhoso, igual ele é pintado no romantismo. Qual é a segunda coisa que você vai fazer? Você vai pesquisar o contexto daquela escola literária e o contexto daquele livro. E esse livro se passa na sociedade do Rio de Janeiro de 1844, novamente pegando a moreninha. O que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquela época? Qual que é o fato marcante daquela época? Se a gente pegar, por exemplo, né, Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo, nesse contexto desse livro, está acontecendo a Guerra Mundial, né? A Segunda. E não só o Drummond, assim como todos nós que estávamos presentes naquela época, né? Deviam viver a angústia da guerra. Porque você pode pensar, professora, mas quem é brasileiro estava aqui nem sentiu a guerra direito. Mas o Brasil participou de algumas maneiras nessa guerra e todo mundo mobilizado, né, com o que está acontecendo. Eu costumo até brincar dizendo que a literatura é um jornal implícito ou às vezes até explícito que quer contar para você o que está acontecendo, só que de um jeito literário, de um jeito lírico, em que brinque com a linguagem, brinque com a imaginação, mas no fundo, o que está sendo contado ali naquele livro está relacionado com a nossa verdade. Então, aquele livro está ali relacionado com a nossa verdade. E a diferença é o jeito que ele vai contar pra gente, a beleza, da maneira com a qual ele vai contar pra gente o livro. Ele quer gritar pra gente, o autor, através do livro, quer gritar, para que você leia o que ele sente, leia o que ele pensa. Leia, viva, né? Viva aquela emoção. Então, faz essa pesquisa. O que é que está acontecendo naquela época? E, em seguida,
a terceira coisa mais importante que eu percebo que muitos alunos ignoram, que é a bendita bibliografia do autor. Aí, professora, mas por que eu tenho que pesquisar a vida dele? Porque é muito importante. O autor deixa traços da vida dele nesses livros. As características de alguma personagem, às vezes pode ser ele próprio, o enredo da história ou o local da história pode ser totalmente inspirado na vida dele. Inclusive, eu acredito que isso acaba dando até mais curiosidade da gente em ler o livro quando você sabe que tal personagem ou tal cenário da história tem a ver com a vida dele, porque eu fico curiosa, eu fico pensando, será que se eu ler eu vou conseguir descobrir alguma coisa sobre ele que talvez alguém ainda não tenha percebido? Tá? E para agora em relação a facilitar a leitura. Hoje em dia, nós temos audiobook disponível no YouTube. Você vai lá, põe o nome da obra que você quer e em seguida audiobook e você escuta. Tem clássicos que tem 4, 5, às vezes 6, 7 horas de áudio. Nossa, professora, ficar ouvindo 7 horas. Ué, você não faz parte da geração que adora estudar com fone de ouvido? Então, agora é sua hora, é sua chance de trazer isso para o seu bem. Aquele momento que você tá dando uma arrumada na bagunça, liga lá, liga o audiobook, vai ouvindo enquanto você faz outra coisa. E uma coisa que eu sempre pratiquei quando eu era estudante e que eu passo para os meus alunos é: faça um diário de bordo da leitura. Professora, o que seria esse diário de bordo? Toda vez que você lê, independente de ser 5, 10, 15 minutos ou meia hora que você escuta, você pode pegar uma citação de um trecho do livro que você achou marcante, que você gostou, uma fala bonita do personagem e colocar nesse diário de bordo. Eu gosto muito de fazer árvore genealógica dos personagens, porque eu acabo me perdendo. Tem hora que eu falo, principalmente em romance, né? Porque são livros muito grandes. Tava falando de fulano, agora apareceu ciclano, mas quem que é esse outro aqui? Ah, esse outro aqui é tio desse ou é tio do outro? Eu gosto de desenhar árvore genealógica e puxar as características desse personagem. Um dos tipos de questões que podem muito bem ser cobradas em vestibulares é a diferença na atitude de personagens ao longo das escolas literárias. O que elas têm de semelhantes e o que elas têm de totalmente opostas em relação às escolas literárias. E principalmente as características psicológicas das personagens. E ela age assim por quê? Ela tem uma personalidade assim por qual motivo? Tá? Então, é muito legal você ir lendo e fazendo essas breves anotações. Não precisa ser resumo imenso do capítulo, nem nada do tipo. Até porque o diário de bordo vai servir para você anotar aquilo que você entendeu e depois você poder utilizá-lo como uma forma de relembrar a história. Então, se você se perder em muitas anotações, principalmente anotações sem pé, sem cabeça, pode até te deixar confuso. Agora, se você for objetivo naquilo que você entendeu, ele vai te poupar muito o tempo na hora de rever a história. Outra coisa que até alguns alunos já me perguntaram: professora, para fazer a prova de livro, sim, eu preciso realmente ler o livro todo? A resposta é: depende. Pode ser que você tenha sorte em que a pergunta só relacione o contexto com a história do livro. Então, se você souber assim meio por cima a história do livro, pode ser que você consiga responder a questão. Entretanto, pode ser que relacione um acontecimento da história, uma atitude de um personagem,
com um fato histórico ou compare um livro com o outro, que foi o que eu falei anteriormente, né, do ato das personagens. E se você não tiver lido, talvez você consiga ir por dedução, mas às vezes realmente, se você não tiver lido, você não vai conseguir responder. Ou quando a pergunta pedir a enumeração da ordem dos acontecimentos da história, aí vai ficar complicado. Por garantia, eu acho que o audiobook vai te salvar mesmo. E outra que é a beleza de você ler e escutar a história na íntegra jamais vai ser a mesma do que você só ler um resumo sobre a história. Um resumo dá para você ter uma noção, mas você vai perder detalhes riquíssimos. Outra coisa, sempre goste de pegar dicionário. Pesquisa aquela palavra assim, conforme for passando o tempo. O primeiro clássico te incomoda um pouquinho, o segundo um pouquinho mais, o terceiro já para de te incomodar, porque você se acostuma com o vocabulário, você se acostuma com a linguagem. Quando vê, tá lendo que é uma beleza. E outra, se você der uma pesquisadinha antes, em resumo ou sinopse, você já vai saber mais ou menos o que acontece na história. Então você não fica perdido. Outra coisa que eu gosto muito de indicar para fazer para gostar do livro, né? É ler em voz alta com colegas e você assumir o papel de um personagem, dar vida para esse personagem, ler com entonação, você vai treinar dicção, oralidade, é muito top fazer dessa maneira. E quando você vê, você já vai ter lido 2, 3, 4, 5, 6 páginas e o livro vai passar rapidinho e todo mundo vai interagir. Você vai ter alguém com quem conversar sobre o livro. No ensino médio eu ficava louca porque eu queria muito que os colegas meus terminassem a leitura do livro para que eu pudesse conversar com eles sobre o que eu li. Então, se você tentar facilitar a sua vida para ler esse livro, vai ficar muito mais fácil de você gostar dele, tá? Bom, acho que eu falei bastante, mas pelo menos eu consegui passar as dicas sobre como começar a ler um livro literário clássico e o que é a literatura em si. Eu quero começar a colocar mais vídeos aqui, quero falar sobre os clássicos que eu amo e sobre as escolas literárias, tá? Eu espero que dê certo esse canal aqui. Vamos ver no que vai dar. Se esse vai ser o último vídeo que eu posto, não sei. Mas eu espero que eu tenha falado algo que tenha sido útil para você. Tchau!